Olá, crianças, meninas, meninos. Eu sou o professor Dimas Vilaça, sou professor de Ciências da Natureza e coordenador do projeto Química Inteligente. Nós estamos agora com uma sequência, temos o nosso canal lá no YouTube, o site Química Inteligente, e agora a gente começou a resolver as questões do Enem dos anos anteriores, as questões mais importantes. A prova, por exemplo, de 2018 foi uma prova muito bem elaborada. Então nós estamos começando por ela, mas aceitamos também sugestões. Você vai ter nossos endereços aí, você pode sugerir questões para gravação. A gente costuma gravar em estúdio, como tem lá várias aulas gravadas no estúdio, 140, 150 aulas no Química Inteligente. No canal também tem bastante aulas, mas a gente está optando agora por esse caminho para ver se a gente cria uma terceira alternativa, né? Para ajudar o pessoal que está em casa aí se preparando para o Enem. Muito bem. A questão de hoje é uma questão muito interessante, né? Da parte de físico-química. Você sabe que o Enem tradicionalmente divide em atomística, a parte de estrutura atômica, configuração, tabela, a química geral, mais a parte de nomenclatura de funções inorgânicas e cálculo estequiométrico, cai muito, é um dos tópicos de maior incidência, a físico-química, que é onde a gente vai fazer a abordagem de hoje, e a orgânica. Eu costumo dizer que 80% da prova do Enem é físico-química, orgânica e estequiometria. Essa questão de hoje ela faz parte do conteúdo de físico-química, lá no finalzinho, que é a eletroquímica, né? Não existe prova do Enem, desde que eu conheço as provas, que não apareçam esse tópico da físico-química, tanto a pilha, que é a questão que a gente vai abordar hoje, quanto a eletrólise. O pré-requisito para entender pilha e eletrólise é óxido-redução, reações redox. Você sabe que basicamente você pode dividir os tipos de equações de reações da química em não redox e redox. Por exemplo, a reação de salinificação. A HCl mais NaOH dando NaCl mais água. Não é redox. Por quê? Porque os números de oxidação do hidrogênio, do cloro, do sódio, no primeiro membro, nos reagentes, é o mesmo do segundo, né? Mas se você pega, por exemplo, uma reação do tipo Al, alumínio, mais HCl, dando AlCl3 mais H2, você nota que você tem substâncias puras simples, o alumínio, metálico, o hidrogênio, o número de oxidação é zero. Se tem substância pura simples, é redox. Não necessariamente para ser redox tem que ter substância pura simples, mas se tem substância pura simples, no caso aí o alumínio e o gás hidrogênio, com certeza é uma redox. Pois é, aí é que está a questão central. Toda a eletroquímica é calcada em cima de óxido-redução, tanto a pilha quanto a eletrólise. A pilha, é uma reação espontânea em que você vai usar uma reação química com transferência de elétrons para produzir corrente contínua. A eletrólise é o contrário. Na eletrólise você vai utilizar uma fonte de corrente contínua, uma pilha ou uma bateria, para conseguir provocar uma reação química. Mas vamos nos ater à questão, né? Nesse ano caiu tanto pilha quanto eletrólise. Então a pilha é uma reação espontânea, onde você usa a reação de transferência de elétrons, um oxidante e um redutor, para conseguir produzir a corrente contínua, que é a corrente de polos fixos, né? Os físicos aí trabalham mais com a corrente alternada, que é gerada lá numa hidrelétrica, numa termoelétrica, enfim. Mas na química, as correntes têm o polo fixo. Na pilha, por exemplo, tem lá o positivo e o negativo, na bateria a mesma coisa. Essa questão é muito interessante, porque, como você vê aí no subtítulo, a produção de corrente contínua a partir de reações redox. Então, o texto muito bonito, vamos dar uma olhada no texto? Vamos. Então, o pessoal já está me sinalizando aqui para ir para o texto. Olha a questão. Enem, 2 de 18. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, olha onde, hein? Encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como pilha, similar às utilizadas hoje em dia. Dá até para calcular a diferença de potencial aí. Ele não pediu, mas poderia calcular.
A suposta pilha data de cerca de 200 a.C., quer dizer, 2.220 anos atrás, né? E é constituída de um pequeno vaso de barro, está aí o desenho, muito bem feito, de argila, no qual for instalado um tubo de cobre. Localiza o tubo de cobre. Note que o tubo de cobre está por fora. Observe o desenho. Uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido. A barra de ferro está dentro do tubo de cobre. Parece com a pilha moderna. E uma tampa de betume, asfalto, resíduo de asfalto, né? Parece muito com picha. Conforme ilustrado. Considere os potenciais padrão de redução. Primeiro vamos dar uma olhada no desenho. Olha aí, tu tem o vaso de argila. Ele fala, o ácido aí vai ser super importante, né? O ácido está envolvendo o tubo de cobre que tem a barra de ferro dentro. É isso que vai matar a questão. Então ele dá os potenciais. Esses potenciais padrão de redução, aí o PAC recomenda que sejam dados sempre os de redução. Mas ele poderia ter dado também os potenciais de oxidação. Não é comum, mas não mudaria absolutamente nada, inverteria todos os sinais das reações. Note que ele teve o cuidado de dar o potencial padrão de referência, que é o hidrogênio. O H+, sendo transformado em H2. Note que o número de oxidação do H+ aí é mais 1 e do H2 é 0. Né? Então está passando de mais 1 para 0, é redução. É comum às vezes botar E0 head, mas você não precisa disso. Note que está lá no primeiro, potencial padrão do ferro mais 2, o cátion ferroso, né? Sendo transformado em ferro. De mais 2 para 0, quando não tem nada do lado, é 0. Diminuiu. Como é que você guarda aqui? Re. Toda vez que você tiver dúvida, lembra? Re. Como se você estivesse rindo do seu concorrente aí do lado. Redução é recebimento de elétrons e reduz o número de oxidação. Você não precisa guardar a oxidação. É o contrário. Se a redução recebe elétrons, redução recebe, oxidação perde. Se na redução diminui o número de oxidação, na oxidação vai aumentar, né? Guarda, reduz, recebe elétrons, diminui o número de oxidação. Veja que o ferro está indo de mais 2 para 0, é a redução. Observe que a referência, o hidrogênio, nem vai ser usado, ele só coloca porque todos os potenciais são calculados em relação ao hidrogênio. Do hidrogênio é 0, ele é o referencial. E note que o cobre mais 2 está indo para cobre 0 também. Então as três equações das reações estão no sentido da redução. Claro que isso não pode acontecer. É a primeira coisa que você vai enxergar. Se alguém está perdendo elétrons, aliás, isso é lenda. Ninguém perde elétrons. Toma-se. Né? Então, os elementos, alguns têm tendência para receber, outros para ganhar elétrons. Normalmente, os ametais ali da direita da tabela, eles têm tendência para receber elétrons. E os metais têm tendência para perder. Mas entre os metais, tem aqueles que têm uma tendência maior ou menor. Esse é o truque da pilha. É só você lembrar daquela brincadeirinha que a gente faz muito. Se a vida te der um limão, o que tu faz? Você fala, eu faço uma limonada. O outro ali, um dos meus coprodutores aqui fala, eu vou fazer uma caipira. Eu já penso, se a vida me der um limão, eu corto ao meio e faço 2 pilhas. Pego um pedaço de cobre e um de zinco, enfio no limão ao ácido. Olha a importância do ácido aí. Lá é o ácido cítrico. Se eu ligar, pegar 2 pedaços, um de zinco e um de cobre, enfiar no limão, como o limão é ácido cítrico, se eu botar um fio condutor e botar uma lâmpada, ela acende, vai ter um fluxo de elétrons. Como é que eu sei de quem para quem vai o elétron? Isso é que o E0 vai te dar. O E0 indica, preste atenção agora, o E0 indica a tendência maior ou menor da reação acontecer no sentido em que ela está escrita. Observe que o ferro ali, o E0 do ferro é menos 0,44 volts. O hidrogênio é só referência. O do cobre é mais 0,34. Isso quer dizer que o cobre tem um potencial de redução maior do que o do ferro. O E0 é que te dá tudo. O E0, o potencial padrão, ele expressa a tendência da reação acontecer, maior ou menor, no sentido que ela está escrita. Então, qual reação que vai acontecer aí? É Fe mais 2 dando Fe 0 ou Cu mais 2 dando Cu 0? As duas não podem acontecer nesse sentido. Se uma está reduzindo, a outra tem que oxidar. Observe que a redução que vai acontecer é a redução do cobre,
porque o cobre tem um potencial maior, o E0 serve para isso. Também a gente usa para calcular a diferença de potencial, mas a gente resolve isso em um outro problema. Aqui vamos focar nisso. Ó, o ferro, o potencial padrão de redução de ferro mais 2 para 0 é menos 0,44. O cobre é mais 2 para 0,34. Então, nós vamos agora montar o procedimento. Olha no próximo slide. Ó, as duas equações das reações. E0 do cobre mais 2 dando cobre 0, mais 0,34. E0 do ferro mais 2 dando ferro 0, menos 0,44. Crianças, qual as duas não podem acontecer no mesmo sentido? Qual das duas que vai acontecer nesse sentido da redução? A de maior. Então, mantendo o sentido da reação com maior E0 invertida de menor, temos. Então, a de maior, cobre mais 2 dando cobre 0. Essa vai ser a redução. Ou, eu botei embaixo para você enxergar melhor como é que está acontecendo realmente, ele botou uma notação mais moderna. Cátion cobre mais 2, esse é o cátion cúprico, mais 2 elétrons, recebeu elétrons, reduziu, cobre 0, é a redução. Isso vai resolver a questão. Já resolveria aqui, mas vamos aproveitar a viagem. Olha a outra, ferro 0 dando ferro mais 2. Como eu inverti o sentido, eu inverto também o sinal do E0. Preste atenção, passou para mais 0,44 volts. Ou ferro 0 dando ferro mais 2, é a oxidação. Assim, percebemos que o cobre mais 2 está sendo reduzido a cobre 0. E o Fe está sendo oxidado a Fe mais 2. Tranquilo. Muita reclamação dessa questão, eu não entendi por quê. Era uma questão clássica. Olha aí. Próximo slide. Aqui só para dar um remember. Na pilha, o ânodo, eu sempre falo polo anótico, mas o ânodo é o polo negativo. É só você olhar o desenho. E o cátodo é o positivo. Por que o cátodo é o polo positivo? Porque o cátodo é onde estão chegando os elétrons. Assim, o cátodo recebe os elétrons. Cargas de polos contrários se atraem. O polo positivo é onde chegam os elétrons que têm cargas negativas. Então vai sofrer redução. O ânodo doa os elétrons. Então perceba que no polo anódico, ou no ânodo, o que está acontecendo? Está acontecendo perda de elétron. Perdeu o elétron, subiu o número de oxidação. Simples assim. Recebeu elétrons, diminuiu. Guarde o que eu vou te mostrar agora. Todos vocês, né? É tanta coisa, né, para vocês guardarem, tem dificuldades às vezes em guardar essas coisas. Então, a gente procura criar processos mnemônicos, associar ideias para ficar mais fácil. Olha esse slide seguinte. Como que a gente faz para determinar onde é o cátodo e onde é o ânodo? É simples assim, ó. É só você pensar, se eu não me lembrar, eu vou levar um crau. Matou qualquer questão de cátodo e ânodo. Olha como é que eu fiz para vocês. Cátodo ocorre redução, ânodo oxidação. Lembra? Crau. Cátodo reduz, porque recebe os elétrons. Ânodo oxida, porque perde os elétrons. Guarda, hein? Senão tu vai levar um crau. Falou? Então agora, indo para a resolução final. Observe, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Óbvio que é o tubo de cobre. Por que é o tubo de cobre, alternativa D? Porque Crau, ele pergunta o cátodo. Cátodo é onde ocorre a redução. Crau, cátodo reduz. Então, o cátodo é onde está acontecendo a redução. E a redução aconteceu no tubo de cobre. Vamos voltar um slide para confirmar? Só para você ver. Olha aqui. Voltando o slide, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ó. Percebeu? Então agora, ó, vamos lá. Finalmente no crau. Então nós cravamos o B. Cuidado só com um detalhezinho. Na verdade, a presença do ácido aí é fundamental, né? Os elétrons serão recebidos pelo ácido que está envolvendo o tubo de ferro e o cilindro, né, de cobre. Mas o tubo de cobre, ou seja, a haste de ferro dentro do tubo de cobre. Como o cobre está sofrendo a redução, ele é o cátodo do polo catódico, letra D. Achei uma questão muito bem bolada, bastante simples, né? Tá bom, criança. A gente volta na sequência com mais questões resolvidas. Se quiserem sugerir, os meninos aqui, eles são muito hábeis nisso, vão passar endereços para vocês, passam os endereços para vocês mandarem os e-mails para a gente responder para vocês. Falou? Beijo grande, fiquem com Deus.